Boa noite, irmãos. Gostaria de saudá-los com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos abrir a palavra do Senhor na epístola que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 8, versículo 1. Epístola de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. É um texto bastante conhecido. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Tem outras traduções, a NVI diz, portanto, agora já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Senhor, te agradecemos pela tua palavra, ajuda-nos, ó Deus, que mais uma vez ela possa ser poder de Deus na nossa mente e no nosso coração. Amém. Irmãos, já foi dito por alguém que a Bíblia Sagrada, ela se assemelha a um baú do tesouro. Se essa semelhança, se essa analogia, melhor dizendo, estiver correta, Romanos capítulo 8 é, sem sombra de dúvida, o tesouro mais precioso que nós temos em toda a Bíblia Sagrada. E olhe que a Bíblia Sagrada tem capítulos extraordinários, como Isaías capítulo 40, Evangelho de João capítulo 10, a Epístola de Paulo aos Romanos capítulo 1, mas durante a história do cristianismo, os cristãos que viveram em épocas mais variadas, em culturas das mais diversas, atestaram que Romanos capítulo 8 é o capítulo mais extraordinário, mais maravilhoso, mais estonteante do qual Paulo escreveu. Na realidade, o capítulo 6, 7 e 8 de Romanos, e principalmente o capítulo 8 de Romanos, é conhecido como sendo o delírio do apóstolo Paulo. Porque quando Paulo estava diante de Festo e proclamava o evangelho para Festo, Festo olhou para ele e disse: Paulo, as muitas letras te fizeram delirar, você enlouqueceu. E por que Festo disse isso? Porque Paulo estava pregando para Festo Romanos capítulo 8, poder de Deus, o evangelho de Deus, que explodiu no coração desse apóstolo. E, irmãos, Romanos capítulo 8, ele tem sido uma bênção na vida de muitos cristãos. Cristãos que viveram nos séculos passados, que lidaram com desânimo, encontraram em Romanos capítulo 8 esperança. Cristãos aflitos e angustiados e deprimidos, somente lendo Romanos capítulo 8, conseguiram restaurar sua alegria, conseguiram uma espécie, vamos dizer assim, de tônico espiritual para poder continuar a sua vida cristã. A epístola de Paulo de Romanos capítulo 8 se assemelha à lei da gravidade. E presta atenção nisso. Muitos de vocês que estão aqui hoje à noite não sabem nem quem foi que descobriu a lei da gravidade e também não sabem nem como é que funciona a lei da gravidade. Mas todos nós que estamos aqui, nós somos afetados pela lei da gravidade. Quer você entenda como ela funciona, quer não. Assim é Romanos capítulo 8. Durante a história do cristianismo, Romanos capítulo 8 tem sido uma doutrina que tem trazido enriquecimento na vida dos cristãos mais variados. Não são somente os cristãos comentaristas, eruditos, biblistas e estudiosos que comentaram Romanos capítulo 8, que conseguiram desfrutar da excelência dessa doutrina. Não, crentes analfabetos, crentes que não gostam de ler a Bíblia Sagrada, também têm sido desfrutado, têm encontrado graça e misericórdia e usufruído as bênçãos que estão escritas aqui em Romanos capítulo 8. Porque Romanos capítulo 8 não precisa que você tenha um entendimento intelectual claro e profundo do que está escrito aqui, para usufruir. Essa é uma realidade que diz respeito a todo e qualquer cristão. Não importa se você tenha se convertido agora, nesse exato momento.
ou se você já tenha 200 anos de convertido, o que Paulo escreveu aqui em Romanos capítulo 8 já é uma realidade na sua vida, não importando quanto tempo você tenha de convertido. E o que foi que esse homem escreveu aqui em Romanos capítulo 8? E hoje à noite, irmãos, a minha mensagem de hoje à noite é apenas para estimular você a estudar e a ler Romanos capítulo 8. Se quando eu terminar essa mensagem, você se sentir estimulado e você disser, Márcio, você me estimulou. Então, se você se sente estimulado a ler Romanos capítulo 8, e essa mensagem que vai ser proclamada hoje à noite, conseguir cumprir esse papel, então leia Romanos capítulo 8. Porque quando você lê Romanos capítulo 8, mesmo nós vivendo numa pandemia como essa, mesmo a gente vivendo numa sociedade injusta como a qual nós estamos vivendo, mesmo a gente estando desanimados, angustiados, deprimidos, mesmo que a gente esteja sem esperança, porque o governo não traz esperança para nada, cada dia mais as coisas vão piorando, Romanos capítulo 8 vai te trazer alegria. Romanos capítulo 8 vai restaurar a tua fé. Romanos capítulo 8 vai ser que nem um tônico para a sua vida cristã. Não porque Romanos capítulo 8 é um capítulo mágico, mas porque o poder do Evangelho de Deus se manifesta profundamente nesse que é o maior capítulo de toda a Bíblia Sagrada. Romanos capítulo 8 é absurdo. É absurdo. E o que é que nós temos aqui, nesse versículo 1 do capítulo 8? Cada palavrinha aqui, irmãos, é importante. Cada vocábulo que o apóstolo se utiliza aqui é extremamente importante para nós hoje. Então, para que a gente possa entender por que Paulo escreveu Romanos capítulo 8, eu vou dar para vocês o tema da mensagem de hoje à noite. Romanos capítulo 8 nada mais é do que a boa notícia de Deus. O Evangelho é a boa notícia de Deus. A palavra Evangelho, ela não surgiu numa raiz cristã. Essa palavra não se originou em cunho religioso. Era uma palavra que era usada pelos arautos romanos para poder falar, proclamar os feitos do imperador, ou então um acontecimento extraordinário, algo maravilhoso que acontecesse no Império Romano e que as pessoas proclamavam. Então eles diziam, temos uma boa notícia. E os cristãos se utilizavam dessa palavra, boa notícia, para dizer que a única e verdadeira boa notícia, quem tem para nos dar é Deus. Então Romanos capítulo 8 é a boa notícia de Deus. E como é que a gente pode entender que Romanos capítulo 8 é a boa notícia de Deus? Analisando cada palavra, cada expressão, cada vocábulo que está aí no versículo 1. A tradução da NVI vai dizer assim, portanto. A nossa tradução diz, agora pois. Então o que Paulo vai dizer aqui é o seguinte, com essa expressão, é necessário que para você entender Romanos capítulo 8, é extremamente necessário que você entenda algumas coisas que Paulo falou antes. É extremamente necessário. Então, para você poder usufruir, degustar a delícia de Romanos capítulo 8, você tem que ter entendido algumas coisas que Paulo falou antes, nos capítulos posteriores. Na realidade, do capítulo 1 ao 7, Paulo falou muitas coisas. Como não vai dar para a gente analisar tudo, eu só vou apenas destacar alguns versículos e alguns capítulos para que vocês possam entender a maravilha desse versículo 1 do capítulo 8 de Romanos. Os capítulos que eu vou destacar estão aí, ó. Romanos capítulo 5, a partir do versículo 12 até o versículo 21. Paulo aqui, ele vai comparar e ele vai dizer que a raça humana, ou a criação de Deus, ela está sendo representada por dois homens. Adão, que representa essa criação da qual nós fazemos parte, na qual nós chamamos de a criação presente, e aquele que Paulo vai chamar em Coríntios de segundo Adão, ou melhor dizendo, o último Adão,
que é o Senhor Jesus Cristo, que é o representante de uma criação que ainda vai se manifestar quando ele vier. Mas enquanto essa criação ainda não se manifestar fisicamente, Cristo, por meio de Cristo, essa criação física que vai aparecer quando Jesus vier, aquele que crê em Cristo já usufrui dela espiritualmente aqui. Então, em Romanos capítulo 5, nós temos aí dois líderes, dois representantes, Adão e o último Adão, que é Cristo. E a linguagem representativa, ela funciona assim: se nosso presidente da república, ele for para um país, Alemanha ou qualquer país aí, e ele fizer alguma coisa, tomar alguma atitude errada ou algo terrível, qualquer decisão errada que o nosso presidente tomar, quem vai sofrer somos nós. Isso é a linguagem representativa. Não fui eu que escolhi ele, mas é ele que me representa. Então, se ele tomar uma decisão errada, eu serei afetado, mesmo que eu não tenha escolhido ele como presidente. Isso é a linguagem representativa. E é isso que Paulo está querendo dizer aqui, ó. Paulo vai dizer que Adão representa toda a desgraça. Adão é o motivo do porquê marido bate em mulher. Adão é o motivo por quem tem drogados na rua. Adão é a razão por que existe doença, peste, desgraça e maldição. Adão é o responsável da existência de ódio no coração humano, inveja, ciúme, toda a desgraça que existe no mundo, o culpado é Adão. Olha aí, versículo 12. Portanto, assim como por um só homem, quem é esse homem? Adão. Entrou o pecado no mundo, e pelo pecado, a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Por que a morte é universal? Porque Adão pecou. Então, a desobediência de um só homem colocou toda a criação de Deus sujeita à vaidade. Paulo vai dizer ainda mais, ainda no capítulo 5, versículo 18, o que ele vai dizer na parte A? Pois assim como por uma só ofensa, veja, Adão cometeu uma só ofensa, veio o juízo sobre todos os homens para condenação. Então, por que nós somos condenados, irmãos? Porque o ser humano vai para o inferno. Porque os recém-nascidos vão para o inferno. Porque os velhos vão para o inferno. Porque a raça humana inteira vai para o inferno. Não é por causa dos nossos pecados. Você sabia disso? Nós não vamos para o inferno por causa dos pecados que a gente comete, não, irmãos. Nós vamos para o inferno por causa do pecado que Adão cometeu. Isso é chamado pecado original. Um único ato só de Adão condenou toda a criação. Os nossos pecados apenas aumenta ainda mais essa condenação que Adão trouxe para nós. Então o ser humano não precisa pecar ou deixar de pecar para ir para o inferno. Não precisa. De acordo com Paulo, Adão nos representa diante de Deus. E por causa da desobediência dele, toda a raça humana está condenada. Mesmo sem ter praticado coisíssima nenhuma. Ele ainda diz mais, versículo 19. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornarão o quê? Pecadores. Então por que a gente nasce mal? Porque a gente já nasce com pecado como a serpente nasce com veneno. Por quê? Porque o ser humano já nasce com inveja, com ódio no coração. Porque a gente já consegue ver crianças de 3, 4, 5 anos já praticando coisas perversas, sem que ter sido os pais terem ensinado isso. Por quê? Por causa de Adão. Por causa de Adão. A desobediência de Adão não somente condenou toda a raça humana, mas a desobediência de Adão poluiu, corrompeu, contaminou toda a espécie. Por que isso, Márcio? Porque ele é o nosso representante. Porque ele é o nosso cabeça federal, de acordo com algumas teologias aí. Mas Paulo também diz que nós temos um outro representante. É o Senhor Jesus Cristo, o último Adão.
E olha o que ele fala a respeito do Senhor Jesus Cristo aí no versículo 15. Todavia, não é assim um dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só, ou seja, Adão, morreram muitos. Agora veja, presta atenção nessa palavrinha mágica aí. Muito mais. Perceberam aí a força dela? Muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foi abundante sobre muitos. Então, Paulo apresenta para nós Jesus, o último Adão, o representante de uma criação que ainda vai se manifestar fisicamente. Mas quando Jesus veio, morreu e ressuscitou, essa criação que ainda vai surgir, um novo céu e uma nova terra, quando ele vier, ela já é uma realidade hoje aqui entre nós, espiritualmente falando. Então, em Jesus, aqueles que estão em Cristo, olha o que é que Paulo diz aí, versículo 18, a partir da parte B: assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens, para a justificação que dá vida. Perceberam aí a comparação? Perceberam a analogia? Se nós somos condenados, não por causa de pecados que a gente comete, e sim por causa do pecado de Adão, então por que nós somos salvos? Por causa da vida do Senhor Jesus Cristo, por causa dos seus atos de justiça. Então, quem nos representa diante de Deus para nos salvar, nos reconciliar com Deus, é Jesus. E olha o que ele diz no versículo 19, a partir da parte B: assim também, por meio da obediência de um só homem, muitos se tornaram justos. Então, para você entender Romanos capítulo 1, 8, versículo 1, você tem que entender essa realidade. Nós temos aí dois líderes: Adão, que representa esse presente estado, e o Senhor Jesus Cristo, que representa, que é o Adão de uma criação que ainda vai se manifestar, mas que já se manifesta nele espiritualmente aqui. E nós ou estamos em Adão, quem está em Adão está condenado, ou então nós estamos em Cristo. Aí o versículo 20 diz: sobreveio a lei para que a ofensa abundasse, mas onde abundou o pecado, veja, se Adão trouxe desgraça, condenação, ódio, fez com que o ser humano nascesse mal, trouxe doença para o mundo, olha o que é que Paulo vai dizer agora. O que foi que Cristo trouxe para nós? Foi uma graçazinha? É isso que ele diz? Foi uma graça boa? É isso que ele fala? Não. Se o pecado abundou, como é que a graça vem? Superabundou a graça. O que Paulo está querendo dizer é que o pecado que Adão trouxe não tem como comparar com a infinita graça de Cristo Jesus. Então, se Adão condenou a raça humana, Cristo vai infinitamente salvar aqueles que estão nele de uma forma infinitamente superior à condenação que Adão trouxe. Então, para você entender Romanos 8:1, você também tem que entender isso aqui, que aqueles que estão em Cristo estão debaixo de um reino infinitamente poderoso. Que reino é esse? O reino da graça. E o que é que significa estar debaixo do reino da graça? Romanos capítulo 6. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? É que ele diz? De modo nenhum. Como viveremos nós ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Então, aqueles que estão em Cristo Jesus, aqueles que são representados diante de Deus por Jesus Cristo, Paulo diz, sabe o que? Está morto para o pecado. O cristão é alguém que já está morto para o pecado. Mas Márcio, como é isso? Como eu lhe falei, linguagem representativa, meu filho.
Se o presidente tomar uma decisão errada, a gente vai pagar? Se o presidente tomar uma decisão certa, a gente vai ser beneficiado. Olha o que ele diz aí, Romanos 6, versículo 4. Fomos, pois, sepultados com Cristo na morte. Então, quando Cristo foi sepultado fisicamente, eu fui sepultado com Ele espiritualmente. Olha o que ele diz agora. Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Agora perceba o versículo 5. Porque se fomos unidos com Cristo na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Percebe aqui a linguagem? Como Cristo foi crucificado fisicamente, eu também, e todos aqueles que estão em Cristo, também foi crucificado espiritualmente. Cristo foi sepultado, aqueles que estão com Cristo foi sepultado também. Cristo foi ressuscitado, aqueles que estão com Cristo também foi ressuscitado pela fé. De maneira que nós hoje vivemos, diz Paulo, em novidade de vida. Então aqueles que ressuscitaram com Cristo, diz Paulo, já faz parte de uma nova criação que começou com a morte e a ressurreição de Cristo. De maneira que aqueles que estão agora unidos a Cristo, olha o que Paulo diz, Romanos 6, versículo 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós. Então o cristão, irmãos, é alguém que está morto para o pecado. O cristão é alguém que está liberto do domínio, do poder, do governo e da condenação do pecado. O cristão é alguém que está liberto do império do pecado. O cristão é alguém que está liberto da escravidão do pecado. É isso que Paulo está querendo dizer. Porque nós estamos debaixo da graça, nós estamos em Cristo. Então, para você entender Romanos 8:1, você tem que entender isso aqui. Aí talvez você pergunte, mas Márcio, é uma pergunta que tem que ser feita, né? Se o cristão está morto para o pecado, então por que o cristão peca? Aí Paulo, sabendo que você ia fazer essa pergunta, o que é que ele vai fazer aí? Ó? Romanos, capítulo 7. Como ele sabia que você ia fazer essa pergunta, o que é que ele faz? Romanos, capítulo 7. O cristão é alguém que está livre do domínio, do poder e da condenação do pecado. No entanto, o cristão é alguém que vive em duas realidades. E que se você não entender isso, meu amigo, você não vai entender Romanos capítulo 7. Nós vivemos em duas realidades. Nós somos representados diante de Deus por meio de Cristo. Então, espiritualmente, por meio da fé, nós já estamos livres do poder, da culpa e do domínio do pecado. No entanto, nós estamos no corpo. No entanto, nós estamos aqui ainda nessa presente aion, nessa presente era. Nós aspiramos uma pátria celestial que ainda vai se revelar no futuro. Enquanto essa pátria celestial não se manifestar fisicamente, o cristão é alguém que vive aqui, mas que já usufrui aqui as bênçãos do mundo vindouro. O cristão, ao mesmo tempo, ele é cidadão brasileiro, e ao mesmo tempo o cristão é alguém cuja pátria está nos céus. O cristão, ao mesmo tempo, está livre do domínio, da condenação e da culpa do pecado, mas o cristão, ao mesmo tempo, é alguém em que o pecado ainda habita no seu corpo. Quando você entende essas duas realidades, olha o que é que Paulo diz. Então por que eu peco se ainda estou livre? Se eu já estou livre da condenação e da culpa do pecado? Olha a resposta de Paulo, versículo 15. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Vê se isso já aconteceu com você. Pois não faço o que prefiro. Então o cristão é alguém que foi liberto, dominado,
liberto do domínio e do poder do pecado. Aí ele diz: no entanto, o cristão é alguém que não faz o que prefere, e sim o que detesta. Agora perceba o versículo 16. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Agora preste atenção no 17. Nesse caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Qual é o problema do cristão? Versículo 22. Qual é o problema do cristão? Porque o cristão, no que diz respeito ao homem interior, irmãos, essa linguagem Paulo usa nas suas cartas frequentemente. O cristão é alguém que é dividido. Ninguém pode escapar dessa verdade. O cristão é dividido. A salvação de Deus dividiu o cristão em duas esferas, em dois reinos. É por isso que nós vemos a luta desses dois reinos, o espírito e a carne, lutando. E é isso que Paulo vai dizer aqui no versículo 22. Porque no tocante ao homem interior, Paulo vai chamar isso de homem interior. Paulo vai dizer que o cristão é alguém que ele chama isso de homem interior. Paulo em 2 Coríntios 4 vai falar de um homem interior que vai se renovando de dia a dia, e o homem exterior, que é esse corpo aqui, que vai se destruindo, se dilacerando dia a dia. Essa é a linguagem. É isso que o cristão é. A salvação de Deus dividiu o cristão. E o que é que Paulo diz? Porque no tocante ao homem interior, tem um prazer na lei de Deus. Mas o cristão descobriu uma coisa: eu vejo nos meus membros uma outra lei, que guerreia contra a lei da minha mente, e me faz prisioneiro da lei do pecado, que está onde? No cristão? É no cristão que está? Não, nos seus membros. Você entendeu a diferença aí? O cristão, ele é livre. Você está livre. Você como cristão, como pessoa em Cristo Jesus, você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Tem outra tradução que diz: aquele que é nascido de Deus não peca. Então o cristão que está unido com Cristo pela fé não peca. Então quem é que peca? O pecado que habita no seu corpo. Você já foi liberto. Seu corpo, meu querido, ainda não. O seu corpo ainda não foi liberto do domínio do pecado. Mas você, por estar unido a Cristo pela fé, foi. É por isso que tem um grito desse homem: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Esse grito não é de um homem desesperado. Esse grito é de um homem que quer nunca mais pecar. Esse grito é um grito de um homem santo que quer nunca mais pecar. E ele não consegue fazer isso nessa vida. Mas, versículo 25, esse homem tem uma consciência que somente um crente pode ter. É impossível dizer que isso é aplicado a um ímpio. É um erro grotesco. Graças a Deus, por meio de Jesus Cristo. Já imaginou um ímpio dizer um negócio desse? Um ímpio vai dizer isso? Não tem como. De maneira que eu quem? O cristão, de mim mesmo, sou o quê? Com a mente, sou escravo da lei de Deus. Você acredita que um ímpio ele é escravo da lei de Deus? Você acredita que o ímpio tem prazer na lei de Deus? Você acredita que o ímpio que não teme a Deus, o homem natural, que tem inclinação, morto em delito e pecado, ele tem prazer em Deus? Impossível. Isso aqui é o cristão. Aí ele diz: de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas, segundo a carne. O que é a carne aqui? O corpo da lei do pecado. Então, irmãos, por que Paulo escreveu Romanos capítulo 8, versículo 1? Porque ele sabe muito bem como é que nós vivemos. Nós vivemos em duas esferas. Estamos aqui livre do domínio, da culpa e da condenação do pecado. Mas o nosso corpo ainda não foi liberto. O nosso corpo ainda está preso. O pecado ainda habita no seu corpo. É por isso que você não consegue compreender muitas atitudes da qual você toma. Você é alguém dividido, porque a salvação de Deus dividiu você.
Você é alguém que vê o espírito e a carne digladiando dentro de você. É dois reinos opostos que lutam dentro de você. Então, quando você entende tudo isso que Paulo falou aqui, aí você agora está pronto para entender Romanos 8, versículo 1. Já que você entendeu o seu dilema, seu conflito, já que você entendeu que quem te representa diante de Deus é Cristo, que é Cristo que é o teu representante, já que você entendeu que você foi livre do domínio, da culpa e da condenação do pecado, já que você entendeu que essa libertação de Deus, embora seja uma libertação maravilhosa, ela ainda não está completa, porque o seu corpo ainda está escravizado pelo pecado, o pecado ainda habita no seu corpo, e a ordem que Paulo dá em Romanos capítulo 6 é simples, versículo 12: não reine, portanto, o pecado aonde? Onde é que o pecado não pode reinar? É no cristão? O cristão pode ser dominado, escravizado pelo pecado? Não. Onde é que o cristão não deve deixar o pecado reinar? No corpo. No corpo. Porque o pecado não pode mais dominar o cristão, mas ele pode sim dominar o seu corpo, se você der lugar. Se você não levar a vida cristã a sério, se você não entender que está numa batalha espiritual, aí ele sim, vai dominar sim o seu corpo. Então quando você entende isso, você vai entender Romanos capítulo 8, versículo 1. E Paulo diz: portanto, à luz do que eu falei, à luz de tudo isso que vocês acabaram de ouvir, portanto, agora pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Qual é a situação do cristão? Simples. É impossível o cristão ser condenado. É impossível o cristão ser condenado. É impossível de o cristão ser condenado. Jamais seremos condenados. É impossível. Nunca um cristão pode ser condenado. Por que, Márcio? Porque o cristão é alguém que está em Cristo. O cristão é alguém que está em Cristo. Jamais podemos ser condenados. Agora, às vezes, irmãos, a gente deixa de entender a beleza desse versículo, porque a gente não entende que nós vivemos em duas realidades. Paulo aqui está dizendo que nós jamais seremos condenados. Mas sabe o que é interessante? É que Paulo cria no juízo final. Você sabia que Paulo acreditava no juízo final? Paulo acreditava no juízo final. Paulo sabia muito bem que os cristãos irão se apresentar diante de Deus para prestar conta de todo o bem e o mal que a gente fez aqui e que faz aqui nesse corpo. Olha o que ele diz lá, em Romanos capítulo 14, a mesma carta. Romanos capítulo 14, versículo 10. Olha o que Paulo diz: tu, porém, cristão, por que julga teu irmão? Então tem muito crente que julga os irmãos, né? Olha o que Paulo diz: saiba que você que vive julgando os irmãos, e tu, pois, que despreza o teu irmão e que fica julgando o teu irmão, sabe o que vai acontecer com você? Todos nós compareceremos perante o tribunal de Deus. Olha que coisa linda. Olha as duas realidades aqui. Perceba que em Cristo Jesus vai haver um julgamento. E Paulo em 2 Coríntios capítulo 5 diz que o cristão, ele vai prestar conta de todo o bem e o mal que você tenha feito aqui na terra. Vai prestar conta sim. Nem mesmo um copo de água, diz Jesus, vai ficar sem prestar conta. O cristão sim vai se apresentar diante do trono branco. O cristão sim vai se apresentar diante do trono de Cristo. O cristão sim vai se apresentar diante do bema. O cristão sim vai se apresentar diante de Deus no dia do juízo final
para prestar conta de sua vida insignificante, falta de santidade, falta de fé aqui na terra, sim. Só que nós vivemos em duas realidades. Foi isso que eu falei para vocês. Quem nos representa diante de Deus é Cristo. O reino de Cristo ainda não se manifestou fisicamente, mas espiritualmente. Paulo diz: embora a gente se apresente diante do tribunal de Deus, eu já sei qual vai ser a sentença que Deus vai dar para nós. Eu já sei o resultado dela. Tu já sabe, Paulo? Sei. Qual é o resultado? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Meu querido, vá dormir com esse barulho. Você vai se apresentar diante de Deus para prestar conta de todo o bem e o mal que você pratica, mas a sentença você já sabe. Já foi antecipada para você a sentença. O cristão vai sim se apresentar diante de Deus, mas se apresenta diante de Deus como alguém perdoado, limpo e purificado de toda a obra maligna que esse cristão tinha feito aqui no corpo. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Essa é a realidade. Isso acontece frequentemente, irmãos, nas cartas de Paulo. Às vezes a gente não consegue entender, porque um cristão já foi absolvido. O cristão, os seus pecados já foram todos perdoados. Mas o cristão que tem um pecado perdoado, ele confessa pecado todo dia. Você já viu isso? Aí ficam os cristãos idiotados discutindo. Se o cristão foi perdoado, por que ele confessa pecado? Se ele confessa pecado, é porque ele não foi perdoado. Meu querido, aceita as duas verdades. São as duas verdades. O cristão é alguém que já foi absolvido. O cristão é alguém que nenhuma condenação há para ele. Mas o cristão é alguém que todo dia confessa pecado. O cristão é alguém que todo dia que tem que se apresentar diante de Deus, orando e apresentando diante de Deus o seu pecado. Porque o cristão tem uma consciência. E o Novo Testamento diz que essa consciência nos acusa todo dia. Ou não te acusa? Essa consciência nos acusa todo dia. Mas o Novo Testamento também diz: e daí se a tua consciência te acusa? Deus é maior do que a tua consciência. Essas são as duas realidades. Nós temos uma consciência que nos acusa, porque nós ainda não somos perfeitos, praticamos o bem que nós não queremos, o mal esse que nós não queremos, esse é que a gente pratica. É por isso que nós temos uma consciência que nos acusa. Mas Paulo diz: mas você está em Cristo, então não tem condenação para você. Mas a minha consciência me acusa, e ela vai lhe acusar mesmo, porque faz parte do processo da salvação. Mas o Novo Testamento diz: e daí se ela te acusa? E daí se ela te acusa? Você vai ficar triste? Vai. Você vai ficar angustiado? Vai. Você vai ficar deprimido? Vai. Mas ela não vai desfazer a cruz, filho. Consciência ferida que acusa cristão de dia e de noite não desfaz a obra de Cristo na cruz do Calvário. Não desfaz. Mesmo que sua consciência lhe acuse, Deus é maior do que a sua consciência. É por isso que é o chamado surto paulino. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que vai me tentar? Mas Deus vai me julgar. Sim, se foi Ele que me absolveu. Se foi o próprio Deus que me absolveu, serei julgado e absolvido pelo mesmo Deus. O Deus nesse dia será juiz e ao mesmo tempo advogado. Ou seja, Ele vai julgar a minha causa e Ele mesmo vai absolvê-la. Que maravilha. E por que Paulo está escrevendo Romanos 8, irmãos? Porque Paulo está dizendo que você tem que entender que você não é condenado. Porque Paulo, irmãos, vai escrever 39 versículos desenvolvendo essa verdade, esclarecendo, explicando, minuciando, verso a verso. Por quê? A resposta é simples. Nós cristãos que estamos aqui neste mundo, nós cometemos pecados terríveis.
Às vezes a gente não vive como Deus queria que nós vivemos, porque a gente não luta, não leva a vida cristã a sério, vive uma vida relaxada, satisfazendo às vezes os apetites carnais do corpo. E Paulo sabe que quando o cristão trilha por esse tipo de caminho, quando o cristão dá lugar ao diabo, quando o cristão cede às terríveis tentações da vida, e quando vem a tragédia, quando vem a desgraça, quando vem a doença, como é que você acha que fica a mente de um crente como esse? Eu digo para você, não precisa ser profeta para saber como é que fica a sua mente não, meu filho. Não precisa não. Um crente que vive uma vida em pecado, quando vem uma doença, quando as portas de emprego se fecham, quando alguém morre, quando vem a tragédia, ou quando passa por uma situação como essa, da qual nós estamos passando, de pandemia, o que vem na mente do cristão é algo bastante simples. Muito simples. Estou sendo punido por Deus. Estou sendo condenado. Está acontecendo com minha vida porque eu não vivo uma vida de santidade. Aí abandona a igreja, se esfria, não quer mais saber de ler a palavra do Senhor, porque começa a alimentar, por ele não viver uma vida de santidade, vive uma vida aquém da santidade, fica alimentando essas coisas na mente dele, fica se questionando, perguntando se realmente é servo de Deus, se não é, perguntando realmente se é crente, se não é, não consegue viver uma vida de santidade, não consegue usufruir a graça de Deus plenamente aqui em Cristo. Aí começa a questionar, aí eu perdi o emprego, aí eu não sei o que, é Deus pesando a mão, e não sei o que, vai mandar um câncer, e a vida desse cristão vai ficar um inferno, vai virar um inferno. E Paulo escreve em Romanos 8, justamente para isso não acontecer na sua vida, para que a sua vida aqui na terra não vire um inferno. Se as portas de emprego se fechou, não é porque você está condenado que as portas de emprego se fechou. As portas de emprego se fechou, e daí? Nenhuma condenação há para você. Se o seu irmão a quem você orou de manhã, de tarde, de noite, e Deus não ouviu a sua oração, não fique se questionando, não fique achando que é porque você não é santo demais, porque você vive uma vida medíocre demais, porque você não vive uma vida espiritual como deveria, porque não é. Não é. E por que não é? Nenhuma condenação há para você. Você é alguém que não pode mais ser condenado por Deus. Então não fique alimentando esses pensamentos errados, porque esses pensamentos errados vai atrofiar a tua fé. Você vai esmorecer na fé. Você não vai viver uma vida cristã como deveria viver, porque em vez de você dar ouvido à voz maravilhosa do Evangelho, você está dando ouvido à voz do diabo da sua consciência. As portas do emprego vão fechar, mesmo você não tendo nenhuma condenação. Orações não serão respondidas na sua vida, mesmo você não tendo nenhuma condenação. Você vai adoecer, mesmo você não tendo nenhuma condenação. Não questione o amor de Deus, não questione a graça de Deus. Não fique se perguntando se Deus te abandonou, porque Ele jamais vai te abandonar. Assim como você não pode ser condenado, você jamais também pode ser abandonado por Ele. Mesmo você vivendo essa vida miserável que você vive, esse cristianismo xoxo que você vive. Porque é isso que a gente está vendo nas igrejas. Cristãos com uma espiritualidade anêmica. Não oram, não vêm para a igreja, não leem a Bíblia, não evangelizam, não faz nada, meu irmão. Não faz nada, é uma espiritualidade morta. Aí fica dizendo, é por causa do diabo. Que diabo o quê?
É porque você ainda não entendeu plenamente o Evangelho. Você é alguém que não é condenado. Você não pode ser condenado. É impossível de você ser condenado. Então viva a vida cristã como alguém vitorioso em Cristo Jesus. Porque você é vitorioso. E essa era a mensagem do cristianismo primitivo. O cristianismo primitivo dizia que os cristãos, eles eram reis. Eles viviam em vitória. Eles foram lavados e regenerados em Cristo Jesus para viver aqui essa vida, uma vida de vitória. Apesar da doença, apesar da desgraça, apesar de não ter dinheiro no bolso, apesar de Deus não responder às nossas orações, nós somos vitoriosos, porque em Cristo nenhuma condenação há para você. Aí eu pergunto: isso te motiva a viver a vida cristã? Isso te ajuda a encarar o Covid-19? Isso te ajuda a encarar o Covid-19? Essa verdade aqui te ajuda a amanhecer o dia amanhã e ir trabalhar? Essa verdade aqui te ajuda a lidar com as acusações que os teus vizinhos fazem a respeito de ti, devido a baixo nível de espiritualidade e santidade que você vive? Porque às vezes é uma verdade mesmo. Tem cristãos que o vizinho diz: olha, para ser cristão como aquele dali, sangue de Cristo tem poder. E é uma verdade mesmo. Um cristão com baixo nível de espiritualidade, um cristão que não vive a vida de santidade como sem vivido, e é uma vergonha mesmo. Mas Paulo diz: ainda que meu vizinho me acuse, Deus não me acusa. Nenhuma condenação há para mim. Eu sou condenado pelo vizinho. O meu patrão me condena, minha esposa me condena, meus filhos me condenam, até eu mesmo às vezes me condeno. Eu fico questionando se eu sou ou se eu não sou. Aí vem Romanos 8, e Paulo me vem com um negócio desse, maravilhoso. Nenhuma condenação há para você, meu querido. Nenhuma condenação há para você. Seu patrão te acusa, tua esposa te condena, teus filhos te condenam, vai ver, está merecendo mesmo. Mas aquele que deveria te condenar, esse diz: esse infeliz está absolvido. Esse miserável é um santo. Simultaneamente e ao mesmo tempo, ele é justo e pecador. Ele é santo e pecador em Cristo Jesus. Merecia o inferno, mas eu estou dando para ele de presente o céu. Merecia todas as condenações do inferno, mas eu estou dando para ele a minha graça e minha misericórdia em Cristo Jesus. Irmãos, isso é evangelho puro e simples. O resto é badela. Que Deus nos abençoe.